Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Mônica Martins Figueiredo e a gente agradece vocês estarem seguindo o grupo de estudos espíritas Rita de Cássia, no Leblon, no Rio de Janeiro. Hoje nós temos uma tarefa de refletirmos juntos sobre um texto de Emmanuel. Mas antes de começar, gostaria de convidá-los para fazer uma pequena prece. Então vamos juntos. Nosso Senhor Jesus Cristo, nossos amigos espirituais, Rita de Cássia, Maria de Nazaré, a gente pede que sejam abertos os nossos canais de entendimento para que juntos consigamos refletir sobre esta lição e depois poder usá-las, esses ensinamentos, no nosso dia a dia. Então, em nome de Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, a gente dá por iniciado nosso trabalho de hoje. Então vamos lá, gente. A reflexão de hoje é sobre o livro Encontro Marcado e o capítulo específico que eu convido todo mundo depois para ler, que vale a pena, né? É o capítulo cujo título é Revisão e Reajuste, né? E tem um subtítulo que diz Retorno às tarefas de construção espiritual. Eu achei muito prudente, assim, é óbvio que a gente sempre, quando lê um texto, ele significa muito para a gente, né? Mas esse texto é muito interessante porque a gente está numa fase que a gente fica meio cansado, esperançoso, a gente acha que não está conseguindo fazer tudo que precisa fazer na nossa caminhada, e esse texto vai explicar para a gente isso, né? As possibilidades que temos como filhos de Deus, né? Então, Emmanuel começa assim: não afirmes que já não dispões de recursos para a revisão e o reajuste da tarefa edificante que te assegura o acesso à espiritualidade superior. Detente, sobretudo, a refletir na bondade da divina providência, que não apenas te aceita os votos de melhoria, mas também te concede os valores do tempo, lembrando, de algum modo, a organização bancária generosa quando te financia para determinados cometimentos e te reforma os compromissos na pauta das tuas necessidades. Então, assim, primeira reflexão que é interessante nesse parágrafo é a gente perceber que sempre vão aparecer oportunidades para a gente se desenvolver baseado nas nossas necessidades. Elas vão estar sempre aflorando, porque Deus ele é bom e sábio, e Ele sempre nos convida, nos dá a oportunidade de melhorar. E o que é mais interessante é que ele, como ele diz aqui, mas também te concede os valores do tempo. O que significa? Cada um descobre em si a hora, né? E o momento em que é capaz de assumir uma responsabilidade para ser um ser melhor, né? E Deus está sempre renovando esse tempo, né? Eu costumo pensar que o tempo voa, né? Que nem aquela música. Mas o que a mensagem quer nos dizer é que esse tempo, sempre existe o tempo para a gente recomeçar e refazer. Então, mesmo que a gente tenha feito belos trabalhos e que hoje esteja desmotivado, cansado, a gente sempre vai conseguir essa oportunidade para recomeçar. E se a gente olhar para a gente, perceber que Deus está na gente, Ele nos dá esse tempo, vai também permitir que a gente perceba que essa tarefa pode ser sempre recomeçada e a gente vai ter sempre essa capacidade de recomeçar, né? Então, todo tempo é tempo. Então, não tem essa, não dá mais para mim, porque eu já tentei várias vezes e eu não consigo. Não, a gente consegue. Deus está sempre te dando oportunidade para recomeçar, para melhorar e para ser um ser humano melhor, né? Pautado na lição do homem de bem, né? Depois, Emmanuel continua falando sobre os nossos trabalhos em grupo, né? Muitas vezes na nossa vida, ele explica uma coisa que é muito comum, né? A gente encontra pessoas que têm as mesmas afinidades que a gente, e aí juntos a gente vai desenvolver um trabalho, por exemplo, para ajudar, né? Pessoas que estejam precisando de
comida, de remédios, de uma palavra, né? A gente se dedica a minorar o sofrimento alheio, né? E a gente faz isso muitas vezes em grupo, né? A gente se encontra pessoas com as mesmas afinidades, buscando ajudar, e a gente entra nesses grupos para fazer o trabalho conjunto, em comunidade, né? E Emmanuel mostra que às vezes a vida, com as suas tribulações, com as nossas próprias dificuldades, nos faz com que a gente se perca desses grupos, né? Que o grupo siga fazendo e a gente não consegue mais acompanhar aquela tarefa. E ele lembra uma coisa super interessante, né? É interessante quando a gente perde esse grupo, a gente acha que a gente nunca mais vai ser capaz de fazer aquele trabalho bonito que a gente fazia com aquele. E Emmanuel mostra que não. Que sempre vão existir outras oportunidades. E não tem só um caminho. Então não tem só um grupo, não tem só uma tarefa. O importante é a gente se sentir aberto a encontrar, a ver, a entender que existem outros grupos e que a gente pode se juntar a esses outros grupos. E esses outros grupos, essas oportunidades vão sempre aparecer, porque vão ter sempre grupos abertos com o mesmo objetivo de minorar o sofrimento alheio. Então, se a gente fazia parte de um grupo antes que tinha essa tarefa e por algum momento da nossa vida a gente se desgarrou desse grupo, vamos abrir nossos olhos do coração e olhar em volta e ver que tem outros grupos fazendo tarefas semelhantes também para minorar o sofrimento alheio e que a gente pode se engajar nesses grupos. E por que é importante engajar nesses grupos, né? Porque o trabalho da comunidade, ele é muito forte. Eu posso fazer um trabalho sozinha? Posso. E é importante que eu também seja capaz de fazer. Mas quando eu me junto com outros, com o mesmo objetivo, né? A gente é mais forte e consegue ir mais longe, né? Eu vou falar uma coisa que... Isso é uma coisa que outro dia falei num chatzinho que eu fiz. Estava lendo o livro da Michelle Obama e ela contando quando ela conheceu o Obama, o Barack. E ela conta que a primeira vez, ele não era político ainda era estudante, ele vai numa comunidade para falar. E o discurso dele, ele estava querendo convencer as pessoas a dividir as dificuldades do que estava acontecendo com elas. Ele queria ouvir as histórias, né, das pessoas que estavam ali naquele grupo. E ele queria ouvir as histórias porque ele acreditava que quando a gente divide os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, a gente juntos nós conseguimos pensar em soluções mais fortes, soluções baseadas em fatos reais, que vão ser condizentes com as necessidades reais existentes, né? Então, eu acho que o que fica para mim dessa questão do grupo, entre num grupo, você vai encontrar vários próximos de você, que você se identifique ou você comece a tentar se identificar, porque é um trabalho também se identificar com esse novo grupo, e ouça, além de falar. Ouça o que eles têm para dividir, para você contribuir. Ouça as dificuldades, as dificuldades pelas quais estamos passando. Porque quando a gente começa a ouvir essas histórias, a gente com certeza vai ser mais eficiente em ajudar a arrumar soluções, né? É que nem algumas pessoas falam, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Significa que ouvir, muitas vezes, é um exercício que a gente tem que aprender, mas com certeza ele é muito mais importante do que falar. Depois, Emmanuel fala sobre as desilusões, né? Deixa eu pegar minhas anotações, porque é mais fácil para fazer direito. Quando você se desilude e perde a sua esperança e a sua fé, né? A gente sabe que essa vida que a gente vive aqui é uma vida cheia de tribulações. Não é uma vida fácil para ninguém, cada um tem a sua
caminhada, o seu caminho, os seus percalços, as suas pedras no caminho. Mas a gente tem algo em comum. A gente, um dia, todos vamos ser felizes, né? A única coisa certa que a gente tem, a única certeza que temos é que um dia vamos ser seres felizes, completamente felizes. Mas, neste momento, a gente tem. E quando a gente está nessa caminhada e que a gente passa por essas pedras, por essas dificuldades, muitas vezes a gente fica abalado, né? E perde a fé e a esperança, né? E Emmanuel fala o seguinte, né? Que se a gente se dispõe à renovação que é necessária, nada te impede rearticulá-la com segurança em bases do novo esforço e novas sementes para gerar essa fé viva. Como é que isso soa para mim, né? Soa assim, gente, vamos ter olhos de ver, né? Descobrir mesmo nesses momentos mais difíceis essas sementinhas de fé, essas sementinhas de esperança, porque elas estão aqui. E vamos germiná-la, né? Vamos alimentá-la para que essas sementinhas cresçam, né? A fé, a esperança, ela precisa de coração, né? A gente precisa que a gente o alimente. E para alimentar o coração, assim, no que eu vejo, né? Não é difícil, mas a gente precisa ter olhos de ver isso, né? Ver esses sinais de luz, que eles estão sempre aí. A gente nunca está sozinho. Deus nunca esquece da gente, né? A gente sabe que as pessoas que foram nossos ancestrais continuam junto conosco na nossa caminhada, nos empurrando para frente, nos ajudando. Mas a gente precisa perceber essas sementinhas de esperança para poder fazê-la germinar. Porque quando eu sempre penso assim, quando a gente começa a pensar só em coisa ruim, essa coisa reverbera e cada vez mais a coisa fica mais difícil, né? Então, se a gente trocar os pensamentos e pensar em coisas boas, eu sempre falo, ouvir músicas boas, que aumente nosso coração, conversar com uma criança, porque a criança está sempre rindo, brincando, ter abertura para isso. Essas sementes de esperança, de fé, elas vão germinar e vão começar a acalentar o nosso coração. Fortalecer dentro de nós a confiança de que a gente é capaz de seguir em frente, mesmo com todas as dificuldades. Depois Emmanuel vai falar de uma coisa que é difícil, né? Eu vou ler primeiro o parágrafo, porque esse parágrafo precisa ser lido com todas as letras que ele disse. Emmanuel diz assim: é possível que o assédio de adversários gratuitos te haja provocado reações de improviso que te colocaram em regime de incompatibilidade com as ideias nobres que professavas. Contudo, se procuras a sublimação dos próprios sentimentos através de mais compreensão e mais tolerância, a breve tempo recuperarás todas as tuas forças, tanto para aceitar-lhes as críticas indébitas, quanto para aproveitá-las em benefício de tuas realizações. Então vamos cortar em pedacinhos, porque esse parágrafo é super importante a gente refletir. Então Emmanuel diz: é possível que o assédio de adversários gratuitos te haja provocado reações que no improviso. Então, primeiro pedaço, a gente vai ter adversários gratuitos na vida? Sempre, né? A gente vai ter sempre alguém que a gente não consegue lidar bem, que a gente fica incomodado, que a gente fica irritado, que incomoda a gente, que nos faz sofrer, né? Sempre vão existir esses adversários. Faz parte da vida. Aí depois ele continua. E esses adversários, essas atitudes, né, vão gerar em nós, algumas vezes vão gerar em nós reações de improviso, reações que a gente não pensa e que a gente faz.
que te coloca num regime de incompatibilidade com as ideias nobres que professavas. Eu sempre gosto de dar essa ideia de quando eu cheguei no Rita e eu vi uma palestra do Marley muito interessante sobre as coisas que a gente não devia mais fazer, né? Que a gente deveria já ter atitudes renovadas, né? No amor, na fé, no carinho, no cristianismo, né? E eu, como sou muito racional, eu pensei assim, fácil, já sei, agora aprendi, isso são ações que eu não devia mais fazer. Passou 2 dias, aconteceu alguma coisa, uma adversidade, e eu fui lá e agi exatamente da mesma maneira. Como ele diz aqui, de improviso, sem pensar, eu fui lá e agi como não deveria de novo. E por quê, né? E aí vem o que o Mário, porque eu disse, depois eu fui na semana seguinte conversar com o Mário da minha tristeza, porque eu sempre fui racional, e uma vez que eu tinha entendido, eu achava que facilmente eu ia passar a agir daquela maneira. Infelizmente, a vida não é assim. A gente consegue que o raciocínio entenda, mas até a gente agir dessa forma, a forma fraterna, amorosa, paciente, demora um tempo. Então, por muitas vezes, a gente improvisa, toma atitudes que a gente racionalmente não queria mais fazer, porque a gente já entendia qual era o caminho nobre para fazer, para agir, mas a gente escorrega, né? Tem jeito. O que já é importante é quando a gente percebe que escorrega. Porque no momento que a gente consegue começar a perceber, a gente começa a tomar atitudes para não improvisar, para pensar 2 vezes, para respirar, como no livro do André Luiz, né? Na hora que eu for falar uma besteira, eu tomo um copo d'água e fico com água na boca, porque com água na boca eu não falo. Então a gente começa a perceber que a gente toma essas atitudes e a gente começa a usar ferramentas que a gente descobre na nossa caminhada para a gente não tomar mais esse caminho do improviso e que nos gera o desconforto depois, porque a gente fica desconfortável, né? Quando a gente explode, quando a gente perde a paciência, quando a gente não é amorosa, quando a gente não tem amor no coração, quando a gente não é fraterno, nesses momentos onde a gente escorrega, a gente já começa a perceber em nós mesmos que isso faz mal é a nós, né? E ele continua, né? Contudo, se procuras a sublimação dos próprios sentimentos através de mais compreensão e mais tolerância, em breve tempo recuperarás todas as tuas forças, tanto para aceitar-lhes as críticas indébitas, quanto para aproveitá-las em benefício das tuas realizações. 2 coisas importantes nesse final aqui, né? Que quando a gente tem uma crítica que a gente acha que é uma injúria, a gente não merecia aquilo, a gente tem chance de parar, respirar e renovar nossa força sem reagir no mesmo momento. A gente tem essa condição. A gente só precisa exercitá-la, né? E a segunda parte, quando a gente consegue não reagir, que é a sublimação de tudo, é como ele diz aqui: aceitar as críticas indébitas, aproveitá-las em benefício de nós mesmos. Quando a gente começar a olhar essas críticas e conseguir refletir, né, e descobrir em nós o que a gente precisa mudar para não ser mais aquela pessoa, só quem ganha somos nós mesmos. Quem ganha não é aquela pessoa que nos criticou, aquela pessoa que nos gerou nossos desconfortos. Não, quem ganha somos nós. Quando a gente começar a olhar para essas críticas e descobrir o que a gente pode fazer de diferente para ser mais feliz, para ser mais amoroso, para ser mais paciente, a gente que ganha. Eu sempre falo que quando eu digo isso, esse discurso parece que eu digo que isso é fácil. Não, não é fácil, gente. A gente vai escorregar, vai cair, vai explodir, vai perder a paciência, não vai ser fraterno. A gente vai fazer isso algumas vezes. Mas quanto mais a gente olhar, perceber que aquilo ali podia ser diferente, a minha atitude podia ser diferente, o meu caminhar podia ser diferente, a minha relação podia ser diferente, em alguma hora a gente vai fazer isso automaticamente. Da mesma maneira que uma criança,
quando ela começa a caminhar, ela cai várias vezes, mas ela levanta e insiste até o momento que ela anda reto, sem cair. É exatamente esse mesmo exercício, só que a gente vai fazer com os nossos sentimentos, né? E aí esse esforço vai se transformando em virtudes. E quanto mais a gente olhar para dentro e descobrir que isso aqui tá doendo em mim, que essa atitude que eu fiz, que apesar de ter sido uma reação, não foi boa em mim, me incomodou, eu começo a mudar e isso vai me fortalecendo para eu mudar cada vez mais. Na confiança de que eu vou ser capaz de mudar. Porque a gente é capaz de mudar, mas para fazer isso a gente precisa ter consciência. Como Santo Agostinho falou, a gente precisa conhecer quem nós somos por dentro, verdadeiramente. Não aquela que a gente posta no Facebook e no Instagram, mas o que a gente realmente é no nosso interior. E fazer uma reflexão de todo dia. Ao dormir, poxa, o que é a hora que eu bobeei nisso? Pô, podia ser assim com aquela pessoa, podia ter sido assado. Mas amanhã eu vou tentar de novo. E a gente vai conseguir, como o Emmanuel disse aí. Né? Aí ele vai falar das mágoas, né? Ele fala: mágoas adquiridas esfriam-te provavelmente o entusiasmo na plantação da verdade e do bem. E, no entanto, se queres esquecê-las, desculpando com sinceridade inimigos e opositores, depressa descobrirás meios surpreendentes de reaver a confiança no êxito dos encargos que a vida te delegou. Mágoa é um negócio difícil, né? Assim, alguém faz alguma coisa com a gente, aquilo fica te corroendo por dentro, né? É a dor remoendo dentro de você, né? E quanto mais você remoe essa mágoa de você, dentro de você, mais ela cresce, né? Mais ela ocupa o teu coração, né? Não posso falar para vocês assim, esquece a mágoa, deixa para lá. Mas esse exercício, eu acredito que o exercício de não alimentar a mágoa não é de todo difícil, mas é um exercício, né? Então, o que eu acho que a gente precisa fazer, aprender a fazer? Quando a gente se magoar com alguma ação, uma atitude, começar a tirar esse pensamento, não alimentar isso dentro da gente. Pensar em outras coisas do bem. Porque, gente, nesse mundo da gente, nem todo mundo é mal, nem todo mundo é ruim. Nós somos medianos. Nós somos todos muito parecidos, na verdade. Só que a gente normalmente, a gente pensa que o outro é a pessoa do mal e ele só faz mal. E eu sou a pessoa do bem e só faço bem. Não é verdade. Nós somos um misto de mal e bem, de atitudes controversas e atitudes boas, atitudes do bem e atitudes sem paciência. Então, se a gente olhar dessa maneira para o outro, a gente vai ser menos magoado. Porque a gente vai perceber que nós estamos na mesma caminhada, somos muito semelhantes. E a gente vai perceber que a gente também está magoando alguém. E que a gente também gostaria que aquela pessoa nos desse uma outra chance, né? Então, assim, não vamos alimentar essas mágoas no nosso coração, não vamos ficar pensando, remoendo. Magoa, gente, deixa o tempo levar. Pensa em outras coisas. Pensa em coisas que você gosta mais, coisas que fazem bem ao seu coração, que te fazem feliz, para essas coisas da mágoa irem se desfazendo. E percebe que você é muito semelhante ao outro. Você não é muito melhor do que o outro, eu não sou muito melhor do que você, nem sou muito pior, nós somos todos muito parecidos, então todos nós escorregamos, magoamos as pessoas. Então vamos alimentar essas mágoas. Vamos, na verdade, parar de pensar nelas. Porque quanto mais a gente se desvencilhar dessas mágoas, mais a gente vai fortalecer o nosso coração na paz de espírito. Emmanuel continua
com um capítulo com um parágrafo que fala sobre as nossas contradições, os erros, as discórdias, os contratempos, os discursos, os desgostos que surgem diante de nós, como sendo convites à inércia, né? O que acontece com a gente? Muitas vezes, né? A gente escolhe um caminho, né? Que é o caminho do bem, né? E as pessoas à nossa volta, às vezes, não entendem isso que a gente está querendo fazer, né? E, às vezes, gera discórdia, nosso trabalho do bem, essa nossa atitude do bem. Ele gera contratempos, desgostos, né? E a gente sempre fala, nem Jesus conseguiu, com toda a sua firmeza, conseguiu que todos o apoiassem. Imagina nós que erramos, né? Que escorregamos muito mais, né? Então, a gente nunca vai conseguir, por mais que a gente esteja no caminho do bem, ou desenvolvendo uma tarefa do bem, conseguir com que a gente tenha apoio de todos, que todos estejam a favor dessa tarefa, que todos entendam. Não, sempre vai ter alguém que vai criticar. Não tem como, né? Mas a gente tem que olhar essas críticas na certeza que aquilo do bem vai ajudar a sua caminhada a gerar bem para um próximo, continuar sem ficar querendo que a gente só receba elogios. Porque se a gente for só esperar elogios, estamos ferrados. Porque sempre vai ter crítica. Então, a nossa tarefa, seja ela qual for, se a gente fizer com amor no coração, vai ter crítica. Vão ter coisas contraditórias, né? A gente não pode se deixar parar. A gente não pode se deixar chegar na inércia por causa das críticas, quando a gente sabe que aquela é uma tarefa do bem, né? Quando eu comecei no Rita, né, uns anos atrás, eu ia começar uma tarefa nova e num atendimento fraterno, eu estava conversando com uma pessoa muito mais experiente do que eu, e ela explicou, olha, quando você começar essa tarefa do bem, vão aparecer empecilhos para você não fazer isso. Então, se eu tinha que acordar às 6 horas para chegar na Rocinha às 7, eu ia perder o sono no dia anterior, o pneu do carro podia furar, iam acontecer coisas para que eu não chegasse à Rocinha no horário certo. E essa pessoa me explicou, não desista. Mesmo que apareçam empecilhos, siga em frente. Vá. Não desista. Que alguma hora, depois desses empecilhos vão sumir e essa tarefa que você precisava fazer constantemente vai ser feita sem empecilhos, mas já no seu sangue você fazendo, porque o começo sempre é mais complicado. Então essa dica não sai da minha mente. Então sempre que a gente tiver dificuldade em começar uma tarefa do bem, insista, não desista. Não fique inerte na hora que aparecer uma dificuldade, uma pedra no caminho, porque isso vai te fortalecer. E essa tarefa vai entrar na sua alma, no seu corpo, no seu dia a dia, mais correta. Correta não é a palavra certa, mas frequentemente isso vai se tornar um hábito e você vai conseguir construir isso, né? O último parágrafo do Emmanuel é muito... Eu vou ler para vocês e vou ler. Ler e reler, porque é importante. Ele fala assim: desacertando, reacertamos. Errando, abracemos a corrigência. Estejamos convencidos ante a misericórdia de Deus de que todo dia é tempo de progredir, aprender, melhorar e inovar. Então vamos lá. Desacertando, reacertamos. Quer dizer, mesmo que a gente bobeie, mesmo que a gente não acerte,
vamos reacertar. Vamos tentar de novo. Vamos insistir até que a gente realmente acerte. Errando, abracemos a corrigência. Errando, vamos olhar para que realmente é o caminho de acertar aquilo e vamos insistir e vamos acertar, vamos abraçar esse caminho para acertar. Vamos ter certeza que Deus é misericordioso e que Ele sempre vai nos dar oportunidades e tempo de recomeçar, de progredir, de aprender, de melhorar e de renovar. Vocês que me conhecem, né? Sabem que normalmente eu termino com uma música. E que eu não canto. Claro que eu não canto. Se eu for cantar, vocês estão ferrados. E a música, por que eu sempre termino com uma música? Porque eu acho que a música fica no nosso coração, né? Então eu convido, como eu disse no início, cada um de vocês leiam esse texto. É fácil achar na internet, do Encontro Marcado. E fica, para terminar, eu vou usar uma música do Frejá, que chama Amor para Recomeçar. É assim: eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você ficar triste, que seja apenas por um dia e não o ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mesmo que rir de tudo, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha a quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor para recomeçar, para recomeçar. Paz e bem.